Bom momento de estudo e oração. É com muita gratidão eu estou aqui neste momento, nesses tempos tão difíceis. É o meu momento de alegria do dia, de paz, de harmonia, onde eu me conecto com a energia maravilhosa de todos vocês que estão aqui porque desejam estar aqui. E é aquele momento que a gente usa para poder nos fortalecer, para a gente poder alinhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para a gente se equilibrar diante de tantas adversidades, diante de tantas dificuldades. Então, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso momento, esse momento sagrado. Até mesmo um celular precisa de estar conectado, às vezes, sem a gente usar para ele poder dar carga total. Então, nós merecemos isso. Nós merecemos entrar para um cantinho da nossa casa ou estarmos aqui na paz, no aconchego do nosso lar, ou do nosso carro, do nosso trabalho, para que a gente possa conectar a nossa bateria, para que ela possa ser recarregada. Então, que nós possamos nos lembrar de Jesus, o nosso divino mestre, porque esse trabalho a gente remete a ele, porque é dele, né? E para que a gente possa estar conectado com ele nesse momento, recebendo essas vibrações maravilhosas. Então, desde o momento que nós começamos esse estudo, esse tratamento, nós vamos ficando em sintonia com os nossos anjos da guarda, com os espíritos maravilhosos, médicos, enfermeiros aqui conectados, cuidando da gente, né? E também com o nosso Mestre Jesus. Então, vamos aproveitar este momento, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no chat, né? Parece que o nosso chat já está bombando. Nossa, quanta gente querida! André Drummond, seja bem-vindo, do Rio de Janeiro. Não conheço pessoalmente, mas quero conhecer, André, passando essa pandemia. Jacira, boa noite, querida. Que Jesus te abençoe muito e que você se sinta fortalecida aqui neste momento. Marisa, do Paraguai, falando com a gente aqui, sempre seguindo, sempre acompanhando. Muito obrigada por todo o apoio, Marisa. Maurício Duval, amigo, querido, trabalhador da nossa casa, quanto tempo. Flora, secretária da noite de hoje, seja bem-vinda. Dona Vera, querida amiga, Norma e Mel, muito feliz por vocês estarem aqui. Juliana Pádua, quanto tempo, né? Ricardo, meu irmão querido, seja bem-vindo, que você possa receber tudo aquilo que necessita e merece. Osanir, uma boa noite para você também. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo carinho de sempre. Dona Josefina, seguindo firme e forte, né? Isso é muito bom. Bartira, minha querida, Tarcísio, lá em Teresina, também, seja muito bem-vindo. Dona Solange, querida, que a senhora hoje receba as nossas vibrações de muita amorosidade. Conceição, continue com fé, todos nós estamos sendo tratados e a cura faz parte do processo da vida. Dona Margarida, boa noite, seja bem-vinda. Uberaba, né, Dona Margarida? Valéria Junqueira, de Goiânia, seja bem-vinda, amiga do nosso querido Ricardo, em Goiânia também, seu Antônio, Elizabeth, muito obrigada. Mônica, que reside em Washington, está aqui nos brindando com a presença hoje no nosso chat. Dona Vanúzia, seu Gerson, Lúcia querida, vamos vencendo, né? Dona Marlene, Estela, Liliana, Jundiaí, Liliana, que coisa maravilhosa, seu Boni, Andréia, Gessilda, minha querida amiga, todos sejam muito bem-vindos, e agora eu paro aqui na Gessilda, porque senão nós vamos ficar um tempo aí conversando, né? O livro de hoje é esse aqui, ó, que nós vamos estudar. Nome Respostas da Vida. Esse livro, a autoria espiritual, é de André Luiz e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Essa lição é linda, de título Viver. Então, eu vou ler para nós. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência
é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é a lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Talvez hoje tudo, absolutamente tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será um novo dia. Ai, gente, que lição linda essa, né? Viver. Quando eu li essa lição, a primeira coisa que me passou na cabeça foi a ideia do auto-amor. Porque todas essas linhas grafadas aqui, ela remete ao auto-amor. Essa autoestima tão falada e que a gente às vezes não sabe por onde começar. E depois me passou um resgate que nós precisamos fazer conosco mesmo, né? É muito importante nós termos essa ideia do reparo, essa ideia do ressignificado, né? Essa ideia do recomeço, como fazendo parte do processo da cura, da nossa cura espiritual. Então, André Luiz aqui fala que nós estamos sempre construindo a vida que desejamos. Então, todos nós estamos em construção, né? E quando a gente fala de auto-amor, autoestima, a gente coloca muitas condições que limitam a nossa vida. Então, por exemplo, a minha autoestima não está boa, não. Mas se eu emagrecer 5 quilos, a minha autoestima vai ficar, ó, daqui. A minha autoestima está mais ou menos, mas quando eu conseguir entrar para um doutorado na universidade tal, a minha autoestima, ó, vai ficar daqui. E aí nós começamos a colocar condições para nos amarmos. Se, o dia em que, quando, né? E aí, com essas condições, estamos no momento presente. E é no momento presente que se encontra todo o nosso poder. Porque o passado já foi, o futuro ainda virá. Eu tenho o momento de hoje, o dia de hoje, para cuidar, para fazer tudo o que eu tiver condições de fazer, o melhor que eu tiver condições de fazer. Mas o que é o melhor? O melhor é nós reconhecermos as nossas potencialidades. Todos nós que escolhemos viver, escolhemos ter uma vida plena, de alegria, nós temos potencialidades. Por mais que seja difícil o momento que eu esteja vivendo, por mais que esteja difícil acordar, abrir os olhos e falar bom dia, porque às vezes a gente não consegue sentir isso. Mas nós temos que saber qual o poder que habita em cada um de nós. Porque às vezes eu me cobro por uma tarefa X, mas eu preciso de ter em mente que talvez eu possa não ser boa naquela tarefa, mas eu posso ser excelente em outra. Então, um exemplo. Quando eu estava ali na oitava série, na minha época, 9º ano hoje,
nós começamos a aprender logaritmo. Meu Jesus, o que é aquilo? Aquilo ali parece que não é de Deus, não? Logaritmo. Eu não conseguia aprender aquilo, entrar na cabeça e compreender aquele conceito, sabe? E eu sempre fui muito boa em matemática, mas eu empaquei no logaritmo, eu não conseguia abstrair e entender aquele conceito, né? Então, eu busquei estudar com pessoas que entendiam para tentar simplificar, para que eu pudesse fazer uma prova e tirar um 5 e ficar linda e feliz. Porque eu falei, não vou me cobrar. Porque, olha, eu tirei 100 em história, né? Eu tirava 90 e tantos em outra matéria e tal. Então, eu tinha muitas potencialidades na escola. E a própria matemática, antes, eram notas boas. Mas aquele semestre, aquele bimestre de logaritmo, eu vi uma dificuldade minha, né? Mas eu adorava, eu tinha potencial para poder decorar falas, e naquele ano fiz um teatro na escola, fantástico ali, quase que como, era quase um monólogo, sabe, sendo apresentado e tal. Então eu sabia que eu tinha outras condições, mas eu me contentei, porque um 5 era maravilhoso para mim, em 10, né? E fiquem sabendo do resultado, né? Tirei a notinha ali na trave do gol, não fiquei de recuperação, passei de ano e graças ao bom pai, nunca mais na vida estudei logaritmo, porque eu não uso isso na minha profissão, eu já sabia que eu queria área de humanas, eu sei que existe, dou os parabéns e acho maravilhoso quem consegue aprender, né? Agora, se fosse uma dificuldade em algo que eu precisasse gerenciar, por exemplo, eu não consigo aprender a fazer uma dissertação, né? Aí eu teria que usar formas diferentes para poder enfrentar aquela dificuldade, porque eu ia precisar disso no futuro, né? Mas então, é só um exemplo bobinho para vocês perceberem que ninguém é 100% maravilhoso em tudo. E não há ninguém que não tenha seus potenciais, né? Para poder trabalhar e para poder jogar para o mundo e ajudar o mundo, né? Bom, mas aí quando a gente fala de autoestima, nós precisamos de ter em mente assim, que a autoestima, o autoamor, é você se amar exatamente como você é. Mas nesse amar como você é, não ficar na acomodação, eu sou assim mesmo e pronto. Não. É a gente agir como a gente é, com aceitação, não achando que eu não posso ser feliz desse jeito, mas dentro do processo de quem eu sou, o que eu posso fazer para ser feliz. E tem uma palestra do Divaldo que eu morro de rir quando eu escuto, que é muito engraçada, que ele cita como exemplo de autoestima, né? Divaldo era um funcionário público, né? Trabalhava numa seção lá, e ele era chefe daquela seção. E ele disse que tinha as pessoas lá conversando, tendo amizade, mas ele gostava muito de conversar com uma determinada moça. Ele gostava de conversar com ela, mas ele não conseguia muito encará-la, porque o Divaldo achava ela muito feia. Mas não é pouco feia, muito feia. E ele olhava e falava, coitadinha, mas deve ser difícil de manhã olhar para o espelho e ver assim essa aparência, deve ser muito difícil, tudo desconexo. E Divaldo ficava cismado com essa moça, né, que ele achava ela muito feia. Mas aí, um dia, chega lá um rapaz, como se fosse um deus grego de bonito, e pede para falar com a fulana. E o Divaldo, no processo de preconceito e de julgamento dele, falou assim, deve ser cobrador. Ou alguma coisa. Aí a moça chega lá no balcão para falar com ele, e ele cumprimenta ela com um beijinho, um selinho na boca. O Divaldo quase que infarta de susto. Fala, meu Deus do céu, então é namorado dela, né? E aí, Divaldo procura ficar perto e perceber, né? E realmente eles tinham uma relação, conversaram, ele entregou um pacote para ela, tal, e saiu. E Divaldo deve ter feito aquela cara de pêssego amassado, né? Porque ele ficou assustado, assim. E ela chegou para ele e falou, seu Divaldo, tudo bom? Tudo bom. O senhor está assustado, né? Levou susto? Aí o Divaldo, mas por quê? Não, eu sei que o senhor me acha feia.
Mas eu sei que eu sou feia, então não me incomodo, não. O senhor pode me achar feia porque o senhor está dentro da verdade, eu sou feia mesmo. A advogada, não, que isso, imagina, não, você não é feia, não, tal. E ela, não, eu sei que eu sou. E eu sei que esse homem lindo, maravilhoso, que está aí, esse é Deus grego, é meu marido. Aí o Divaldo fez aquele espanto, ela falou, pois é, eu vou contar para o senhor como que foi a história que eu casei com esse homem maravilhoso. Eu feia desse jeito. Nós casamos recentemente. Eu estava no ônibus e aí eu vi aquele Deus grego. E eu olhei para aquele homem e falei, esse homem vai ser meu marido. Aquela energia maravilhosa, eu achei ele lindo, maravilhoso. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei. Eu sei de um poder que eu tenho. Eu tenho uma voz maravilhosa. E eu vou puxar conversa com esse homem. Com a minha voz maravilhosa, que é o meu poder. E sentei do lado e comecei a conversar. A hora que eu conversei, ele olhou e entabulou a conversa. Quando eu falei que ia descer, ele disse que ia descer no ponto para me acompanhar até em casa e fomos conversando. E eu não parava de falar, seu Divaldo, porque eu queria falar e mostrar tudo de bom que eu tinha dentro de mim com a minha voz maravilhosa para aquele homem maravilhoso. E ele escutava e nós fomos conversando. E aí ele pediu para encontrar no dia seguinte e nós começamos a namorar. Namoramos e casamos. E todo mundo se espanta desse homem maravilhoso estar comigo. Mas eu estou feliz, seu Divaldo. Então eu falei assim, olha, eu me amo, eu sei que eu não tenho o rosto mais bonito do mundo, mas eu tenho uma voz maravilhosa. Então, esse vai ser meu poder para as amizades. Quando ela falou isso, o Divaldo percebeu que, embora achasse ela muito feia, ele adorava conversar com ela. Aí ele descobriu, é a voz que ela tem, uma voz de cotovia. Então ele descobriu que ela sabia qual que era o poder dela. Ela se aceitava, mas ela não se intimidava. E ela chegou até aquele homem maravilhoso e ela se casou com ele. E não se separaram. Eles eram um casal afinado, almas que se reencontraram de outras vidas. Mas ela não se encolheu no complexo de achar eu sou feia, ninguém me ama, ninguém me quer, vou me esconder aqui. Não. Ela usou o potencial da voz para poder mostrar o que tinha, né? A que veio. Ela já tinha um não, então ela ia arriscar. Casaram-se e ficaram muito bem casados. Ele aposentou, saiu da repartição anos depois, mais de 30 anos depois. Ele está num local lá em Salvador e a pessoa chega e fala: oi, seu Divaldo, tudo bom? Ele olha assim, não reconhece a pessoa, mas ele falou: ué, mas essa voz eu conheço. Estava diante dele uma mulher muito bonita. E ele olhou, aí ela falou: o senhor não está me reconhecendo, seu Divaldo? Sou a fulana que trabalhei com o senhor. Aí ele: nossa, mas você está diferente. Aí ela falou para ele: a alegria de viver, ela muda a gente com o passar do tempo, seu Divaldo. A cada ano que passava, eu ia me sentindo mais bonita. E ele olhou e falou: gente, mas então essa menina, né, já era avó, continuava casada com o mesmo cara, e foi um casamento muito feliz que ela teve, porque ela teve coragem de não se deixar limitada pelo complexo, né, do que ela tinha, para poder seguir adiante. É uma história que Divaldo conta, né, que aconteceu, mas o que eu escutei e achei muita graça, porque ele conta fazendo, né, micagem e tudo mais, mas a gente deixa, assim, eu falei, que lição que ele está querendo passar para a gente? Com essa história simples, porque quantas vezes a gente se esconde no nosso pensamento de que, eu tô feio demais, eu tô gordo demais, eu tô magro demais, eu tô velho demais, eu tô careca demais, meu olho caiu, tal, não sei o quê, né? Ou eu não sou inteligente o suficiente. Quantas vezes nós transformamos o nosso ser num poço de complexos e não saímos, não vamos ao encontro de ninguém, porque a gente parte do pressuposto que nós não somos capazes de conquistar o olhar de ninguém e ficamos presos na nossa dor e fazemos da constatação de que nós temos
coisas em nós que não são bonitas, que não são legais, e nós fazemos disso um trauma, né? Então, o problema não é o trauma, porque essa menina poderia ter se encolhido de perceber que as pessoas achavam ela feia. Ela olhava, realmente eu não sou padrão de beleza mesmo, mas eu tenho coisas bacanas dentro de mim, né? E aí, a lição é, ame-se como você é. Você não tem que esperar o seu nariz estar menor para você ser bonita, ou o seu cabelo ser mais anelado, ou mais loiro, ou mais liso, ou você estar mais magra, mais alta, mais gorda. Não. A gente tem que se amar como a gente é. E nessa forma de como a gente é, descobrir as potencialidades que habitam dentro de nós, que pode estar na aparência e pode não estar. A dessa mocinha, por exemplo, não era a aparência, era a voz. Ela tinha uma voz que tinha um magnetismo, porque ela já tinha alegria, né? Ela já tinha uma força interna, que você ficava encantado com o magnetismo daquela voz. Olha que interessante. Ame-se como você é, aceite-se como você é, e vai trabalhando aquilo que você pode melhorar em você, na sua aparência, no seu pensar, na sua forma de gerir a sua vida. A gente não precisa de estar, vou me amar como eu sou e parar. Não. Nós estamos sempre mudando, evoluindo, melhorando a cada dia que passa. A alegria de viver, ela torna a nossa vida mais rica, mas é viver a vida que a gente tem para viver, com todas as dificuldades, com tudo que vem no pacote, com os momentos bons, os momentos difíceis, porque eu estou falando para vocês, é descobrir esses momentos. Claro que nós estamos num momento de muita tristeza, de vermos os nossos irmãos e humanidade morrendo, de vermos a falta de UTI, de leitos, a situação do Brasil, do mundo, dos países. Sim, mas dentro dessa tristeza, eu procuro momentos de luz que são a minha alegria. Por exemplo, este nosso momento é um momento que, quando eu falo para vocês, é com muita alegria que eu os recebo, é do fundo do meu coração. Porque eu não preciso de me tornar uma pessoa amarga, pessimista, para demonstrar que eu estou sofrendo com o sofrimento alheio. Não. No momento que todo mundo está sofrendo, eu posso ser o coração que seja luz, que tenha uma voz que leve a paz, que leve o amor, a esperança a esses corações tão difíceis. Eu posso ser a paz, a voz que lembra que nós temos uma vida, que nós somos imortais. E com sendo um momento após a morte, porque vai haver esse reencontro. Talvez nessa vida, se eu permitir a comunicação com o outro, talvez na vida depois da morte do corpo físico, né? Quantos corações acalentados pelo nosso querido Chico, pelo nosso querido Divaldo, por tantos outros médiuns que psicografam cartas para as mães desesperadas que já perderam o filho. Que corações nobres. Às vezes, eu preciso de sair um pouquinho de mim e não pensar na dor que o outro está tendo ao fazer um parto normal. Porque aquela dor vai passar e eu tenho que estar firme. Porque se eu desesperar de dor ou se eu desmaiar junto daquela que está parindo, eu não vou ser de ajuda. Então vamos voltar para a nossa autoestima. Essa menina sentiu uma conexão com aquele moço que ela teve atração. Sentiu ele bonito, mas não é só a beleza dele. Porque se fosse só a beleza, se a conversa dele não tivesse nada a ver, ela teria despachado ele. Mas foi o diálogo estabelecido entre os dois. Ele se permitiu escutar aquela moça, ela se permitiu escutar aquele moço. E aí os dois travaram essa conversa, essa sintonia, e depois daquela amizade estabelecida, começaram um namoro e tiveram um casamento feliz. Por quê? Porque houve uma coragem de ambas as partes de se conhecerem neste mundo tão agreste, tão preconceituoso, que determina a altura que você tem que ter, o peso, a cor do cabelo, o modelo do cabelo e tudo mais. E às vezes nós somos escravos das determinações externas. E eu vou falar uma coisa para vocês.
Eu amo Maria Bethânia. Amo tanto que eu acho ela linda e maravilhosa. Acho ela um charme. E algumas pessoas querem me bater quando eu faço. O que é isso? Você tá doida, Bethânia? Sim. Amo, acho linda, acho um charme. Tem a voz maravilhosa, que eu escuto o dia inteiro sem cansar. Então, cada um de nós traz dentro de nós algo encantador. E para cada potencial, para cada coisa bonita que nós temos, tem alguém para se encantar com aquilo. Nós estamos sempre encantando e somos sempre encantados pelo magnetismo, pelo poder que há do outro, pela sintonia que existe, né, ali. Então, essa menina não transformou em trauma aquela constatação de que ela não era um modelo de beleza, mas ela fez disso uma bandeira, né? Sim, eu sou feia, pode ficar tranquila, eu sei que sou, mas eu tenho outros potenciais. Então aquilo ali não ficou sendo um entrave, mas apenas uma passagem, sabe? Então ela não teve medo de passar por aquela pinguela para poder ir para o outro lado. Todo mundo aqui sabe o que é pinguela? Pinguela é um termo usado em Minas, que, por exemplo, a gente tem um terreno, aí tem ali um córrego do outro lado do terreno. E as pessoas na roça pegam tábuas que compram de construção, essas tábuas de 30 centímetros de largura assim, e colocam atravessando de um lado para o outro. Ou seja, atravessar caminhando sobre aquela tábua é andar na pinguela, né? Confesso para vocês que eu já tive muito medo de andar na pinguela, de desequilibrar, cair e ir ao chão. Mas se a gente não tem a coragem, nós não atravessamos para o outro lado. Então, nós precisamos, às vezes, de agarrar qualquer pinguela que esteja sendo oferecido para nós, para a gente sair da nossa zona de conforto, de acomodação, e para a gente desbravar e conhecer o outro lado do mundo, né? Bom, então, outra coisa que é importante, não aspire ser alguém que você não vai ser, mas trabalhe aquilo que você pode melhorar. Eu tenho 1,60 m. Que dia que eu vou aspirar ser uma Gisele Bündchen? Entendeu? Na passarela. Não tem altura. Então, eu não tenho como eu crescer ali e ser uma modelo de passarela que é de 1,75 m, 1,80 m que elas têm. Então, se eu ficar frustrada porque eu não vou ser modelo de passarela, aí não vai dar. Mas a gente tem outros modelos, modelo de rosto, como a Ana Paula Arósio, a gente tem modelos de idade, como, por exemplo, algumas propagandas que precisam de algum perfil que você tenha. Então, se eu quiser, eu vou seguir esse caminho por outros lados, não por um caminho que eu precise ter altura. Dentro que eu sou, externamente, internamente, o que eu posso fazer, né? Então, se eu tenho uma capacidade bacana para poder entender matemática, e se eu gosto de engenharia, se eu gosto de construção, eu posso aproveitar isso e fazer um curso com prazer e, de repente, criar materiais, métodos de construção por aí e fazer a diferença no mundo, não é mesmo? Bom, então, eu vou aspirar aquilo que eu posso ser. Porque às vezes nós entramos num complexo e que a gente pega um personagem, né? Então, se eu achar que eu só vou ser feliz se eu for ser a Mulher Maravilha, eu vou precisar de ter laço mágico, eu vou precisar de ter avião transparente, eu vou precisar de lutar de algumas coisas. Não. Então, deixa a Mulher Maravilha de lado. Você, Bia, né? Com 58 anos, o que você pode ser hoje, aqui, agora, na sua vida, né? Então, nós temos uma autora que ela é uma educadora americana e que é muito bacana. Se alguém não leu o livro dela, é um livro muito interessante. Ela que escreveu o best-seller chamada Coragem de Ser Imperfeito. O nome dela é Brené Brown. Não sei se eu estou falando certo, né? Pronúncia certa. Eu chamo de Brené Brown.
Ela escreveu esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, porque nós estamos sendo ultimamente bombardeados constantemente de uma forma implícita e de uma forma explícita nas redes sociais, que você vai ser feliz se você for lindo, rico e tiver muitos mil seguidores. Se você for um sucesso profissional, um sucesso financeiro, um sucesso em termos de beleza e conquista dos corações. Se você não for isso, então você é um fracasso. E essa mensagem tem sido passada. As crianças, os adolescentes, as pessoas adultas buscam um momento maravilhoso para postar nas redes sociais. E ali, nas redes sociais, a gente não percebe ninguém com angústia para falar em público. A pessoa não fala da dificuldade para poder comprar um laptop para poder trabalhar, mas ali você mostra um outro lado. E as pessoas lindas, ricas, perfeitas e poderosas vão aparecendo aos montes, como se o mundo fosse formado só delas. E aí, neste mundo, nós precisamos de achar uma coragem para a nossa imperfeição, como essa moça achou para a feiura que ela sabia que tinha, né? Então, o que acontece? Nós temos feiuras externas e nós temos muitas feiuras internas, de questões que nós não sabemos lidar. E ser imperfeito nesse mundo que fala que a felicidade é a perfeição é muito complicado, né? E aí a gente percebe que nós estamos sempre vendo uma atriz linda, maravilhosa, casada com o homem mais lindo do mundo, como Angelina Jolie, com depressão, com questões terríveis na vida dela. Então, isso que as pessoas estão mandando o recado de forma implícita, essa mensagem subliminar, é uma mentira, é um engodo. Se fosse assim, bonito, maravilhoso, não tinha depressão. E nós vemos que mais inúmeros galãs nacionais e internacionais, divas nacionais e internacionais, têm depressão, têm pânico, têm anorexia, têm bulimia, né? Tem várias coisas para trabalhar. Então, nós não podemos achar que nós somos poucos se nós não formos essa caricatura criada para poder vender produtos e cursos, né? E workshops para a gente aprender a ganhar dinheiro, ficar milionário, a ser rico e feliz, a ser poderoso. Não. A pessoa pode ser tudo isso? Pode, sem problema nenhum. Mas se eu não for, eu tenho que reconhecer quem eu sou e o que eu posso fazer para construir as minhas felicidades dentro daquilo que eu dou conta de fazer. Então, olha só, às vezes eu não dou conta de ser uma pessoa com sucesso na minha carreira profissional, né? E o que eu posso fazer para ser uma boa profissional? Sim. Quando a gente pensa em Dr. Bezerra, o nosso médico querido, nós percebemos o quê? Que o Dr. Bezerra tinha camas, tinha leitos até na sua casa para atender pobre que batia lá e que precisava de deitar e de ter um atendimento. Dr. Bezerra, naquela dificuldade financeira, atendia tantos pobres que ele pegou o anel de formatura e entregou para uma senhora para poder comprar antibióticos, senão o filho ia morrer, lá por volta de 1900, né? Então, ele não foi um sucesso reconhecido pela riqueza e pelo poder, mas ele é reconhecido nos céus por Maria, mãe de Jesus, pelo próprio Cristo, por todo o trabalho maravilhoso que ele fez aqui na Terra, quando era Bezerra de Menezes e em todas as suas encarnações anteriores, porque ele é luz há muito tempo. E às vezes nós percebemos uma Madre Teresa, uma menina rica que deixa a sua riqueza e vai para um país onde o surto de AIDS era terrível, cuidar daquelas criancinhas que não tinham o que comer, com fome,
e ela expressava um brilho no olhar, aquele cisquinho de gente, um brilho no olhar que iluminava toda uma instituição, toda uma cidade. E quando ela dava entrevistas, ela iluminava o mundo com o seu amor e a sua alegria por estar ali com aquelas pessoas. Então, às vezes, nós somos imperfeitos, porque é através dessa imperfeição que nós vamos conseguir alçar uma perfeição divina, de amor, de angelitude. Por enquanto, nós estamos aqui, nesse nosso mundo kármico. Quantas coisas o nosso físico tem, né? Quantas dificuldades que nós trabalhamos por conta de erros passados. Então, a perfeição não é deste mundo. E às vezes é permitido que eu tenha riqueza, que eu tenha beleza, que eu tenha uma ascensão, né, profissional, para que isso venha como uma missão para que eu possa fazer o bem para os outros. E quantas pessoas falem neste processo. Então, podemos ser ricos? Claro. A riqueza é maravilhosa, porque ela vai ajudar muitas e muitas famílias. Eu posso ser bonito? Claro, eu posso, porque essa beleza, né, ela pode espelhar a minha beleza externa. A minha beleza externa pode espelhar a minha beleza interna, né? Eu posso ser tudo o que eu puder, de melhor, mas eu não posso esquecer de ser gente e de olhar para os meus irmãos que não estão conseguindo lidar com os reveses que a vida tem feito. Então, viver é se construir todos os dias e construir o ambiente que está ao nosso redor. Eu só vou conseguir viver bem se eu estiver num índice ali de alto amor, um índice de alto amor bacana. Porque se eu não me amar, eu não consigo construir felicidades. Não consigo. E eu vou entrar em processos de cobranças. Eu não posso colocar critérios para que o alto amor exista em mim. Eu me amo quando eu estou magra. Eu me amo se eu estou loira. Eu me amo se eu sair bem no concurso tal. Eu me amo se eu passar em outro concurso X. Eu me amo se eu conseguir. Não. Sem condições, sem critérios. Hoje, como eu sou, em que eu posso perceber a luz que habita em mim, para que essa luz possa vir brilhar, né? Então, a gente tem que lembrar que Deus é o único perfeito que habita o universo. E Ele ama com intensidade todos nós imperfeitos. Se Deus que é perfeito me ama, eu que sou imperfeita preciso de aprender a me amar, né? Bom, então, Joana de Ângeles traz um conceito muito bacana para nós. Joana de Ângeles traz o conceito de resignação dinâmica. O que ela quis avaliar com isso? Olha só. Então, se eu sempre desejo me transformar, isso significa que eu não me amo o suficiente? Se eu me aceitar como sou e não desejar me transformar, eu não vou entrar no processo de paralisia do meu desenvolvimento? Como que eu vou saber exatamente que limite é esse que eu coloco para mim? Eu preciso de me amar de forma que eu não me acomode, mas que eu tenha consciência que eu sou um ser em evolução. Eu me amo hoje. Nós estamos aqui estudando e aprendendo. Tem novos conceitos. Ótimo, com esses conceitos dentro de mim, eu vou me amar amanhã. Mais sábia um pouquinho do que eu era hoje. E amanhã eu vou me amar muito. Mas depois de amanhã, eu vou me amar mais, porque eu já vou estar com mais conteúdos, mais aprendizado, maturidade e tudo mais. Então, o processo de alto amor, ele não é fixo, ele não paralisa. Ele vai acontecendo ao longo da vida, em todos os instantes, todos os dias. E se eu me transformar, significa que eu não me amava o suficiente? Não, eu me amava, mas eu quero o melhor para mim. Então, se eu percebo que eu tenho um nível 5 de egoísmo, de egocentrismo,
Se eu me amo e sei que o egocentrismo não me faz bem, eu quero trabalhar muito para isso cair para 4, até chegar à encarnação que eu não vou ser mais egocêntrica, né? Isso é processo de amor. É mudar para melhorar e para construir felicidades cada vez mais sólidas, né? Então, quando Joana de Ângeles fala isso, é resignação dinâmica. Eu me resigno com quem eu ainda sou, como eu estou, mas o dinamismo de saber que eu posso melhorar no meu ritmo, no meu tempo, de acordo com o que eu dou conta, e não com aquilo que a mídia impõe, correto? Então, é aquele processo que não pode parar, mas que eu vou acompanhar com o meu amor, a minha admiração por quem eu sou hoje. E daqui a um ano, eu me admiro por quem eu sou. Naquele dia, de 10 de março de 2022, eu vou me amar. E eu não sou a mesma pessoa, porque cada dia eu aprendo mais, eu evoluo mais, né? Por isso que é esse dinamismo que Joana de Ângeles nos traz, né? Então, eu preciso de ter gratidão por quem eu sou hoje, por tudo que eu tenho hoje. Isso é resignação. Eu agradeço. Mas o dinamismo vem porque eu quero muito mais para poder dar para o outro, para poder me dar de presente. Então, o processo de autoconhecimento, ele vem e vai ser maravilhoso, né? Bom, e aí eu preciso aceitar tudo que vem de fora e preciso aceitar o que é desejo meu de dentro. Às vezes o desejo de fora eu aceito e é bacana, né? Então, junto com o meu desejo interno. E assim esses desejos vão compondo o meu plano de vida e eu vou movimentando aquilo ali. Às vezes tem um desejo familiar muito legal, né? Olha, nós queremos levar os nossos filhos na nossa cidade natal, quando tiver um dinheiro. Ótimo, é um desejo externo que eu faço parte. E o meu desejo interno é, nessa viagem, eu quero mostrar para os meus filhos a beleza das óperas musicais. Então, eu acrescento um desejo do todo, do grupo, com um desejo interno meu, e vou somando isso daí, respeitando o desejo do outro com o meu, e a vida vira esse movimento lindo de se ver, né? Bom, mas aí eu preciso de saber que a autoestima é um trabalho que eu tenho constante de construção e reconstrução, porque nesse processo de autoestima existe o processo de perdão, do perdão por aquilo que eu não dei conta de fazer, por quem eu ainda sou, porque eu percebo em mim diariamente defeitinhos que eu não queria ter, mas eu tenho. E eu percebo qualidades que eu queria tanto ter aquela qualidade, mas ainda não tenho. E é nesse equilíbrio, nesse dinamismo, que eu preciso de potencializar ou adquirir essas qualidades, essas virtudes e potencializar o perdão por aquilo que eu ainda não consigo fazer, né? Isso é tão importante dentro de nós, né? E a vida vai assim. Mas olha só, Bia, esse auto-amor, então eu tenho que ser egoísta? Não. Auto-amor e egoísmo não tem nada a ver. Auto-amor, autoestima é você se amar, amar o mundo, amar o outro. O egoísmo é você querer tudo para si. Nesse processo de auto-amor, eu enxergo o outro. Quando eu estou bem comigo, eu enxergo o outro e divido. Porque essa luz do auto-amor, ela expande. E todos saem recebendo ela. O egoísmo, eu me tranco no cadeado, nas trevinhas, cheia de cadeado, e fico querendo tudo para mim. Eu me incomodo com o crescimento do outro quando eu sou egoísta. Se eu sou egocêntrica, eu quero aquilo que o outro tem, né? A medalha de honrar o mérito do outro eu vou querer ter, e assim vai. Mas nessa viagem interior que nós fazemos para poder resgatar a nossa autoestima, eu vou falar só uma pinceladinha de um assunto muito importante, mas eu vou trazer esse assunto de uma forma mais profunda, talvez na próxima semana ou daqui a uns tempos, tá certo? Para eu construir a autoestima, eu preciso de amar as muitas Bias que habitam em mim.
A Bia mãe, a Bia psicóloga, a Bia professora, a Bia avó. Eu preciso de amar essas pessoas que habitam em mim, que são uma só. Mas tem uma Biazinha ali dentro, e tem dentro uma Alessandrinha, uma Vaninha, uma Leninha, uma Joaninha. Todos vocês que estão aqui no chat, tem dentro de cada um de vocês uma criança interna. Essa criança interna somos nós, com as nossas experiências nessa vida. E eu preciso de resgatar o amor por essa criancinha interna para que eu consiga resgatar a minha autoestima plena. Só que para eu resgatar essa minha criança interna, é um processo muito bacana. É um processo terapêutico que eu faço, né? E eu posso começar a entender e acolher a minha criança interna. Não é magia, não. É porque eu trago dentro de mim a Bia dessa vida. A Bia bebê, a Bia criança, a Bia adolescente, a Bia mãe, a Bia avó. Mas eu trago também dentro de mim as muitas Bias que eu fui em várias vidas. Então, por isso que esse processo de autoestima precisa do perdão. Porque, às vezes, eu gosto de mim hoje, mas eu não gosto da Bia que ainda habita em mim, que era corrupta em outra vida, sabe? Eu preciso de perdoar e saber que aquela Bia cresceu e que hoje ela não é mais corrupta, né? Aquela Bia que já matou, hoje não mata nem barata, né? Então, eu vou evoluindo e vou tendo que trabalhar este amor pelas muitas Bias que habitam dentro de mim. Mas tem uma história bonita que eu quero contar para vocês. Tem um exercício muito interessante para a gente fazer, que é a gente saber que todos nós temos feridas, e feridas num nível inconsciente, que às vezes eu não me lembro dessas feridas, mas elas me impedem de me amar verdadeiramente ou de me entregar para amar o outro, porque eu tenho medo de machucar e de doer essa ferida interna. Então, todos nós precisamos de conversar com a nossa criança interna. E aí tem uma história interessante, duas que eu quero contar para vocês. Eu preciso de, às vezes, me olhar no espelho e olhar dentro dos meus olhos e enxergar no meu olhar a criança que eu já fui. Porque o meu corpo não habita mais aquela criancinha pequena, né? Eu já cresci, já envelheci, mas o olhar que nós temos, ele é o mesmo. Ele nos acompanha, o nosso olhar. Quando eu olho no espelho para o meu olho, eu estou me vendo em todas as minhas dimensões, né? Então, eu olhar para dentro de mim, né? E eu falar, oi, Biazinha, bom dia, eu estou aqui de novo, só para te deixar tranquila. Você cresceu, tudo passou. E hoje eu estou aqui para te dizer que eu te amo, não precisa de ter medo. Hoje a vida é bem diferente. E eu conversar com essa minha criança interior, né? Às vezes é preciso coragem para uma pergunta. Minha criança interior, o que você precisa hoje para ser feliz? Né? E às vezes eu vou lembrar, falar assim, nossa, eu gostava tanto de brincar de bola, jogar a bola na parede, né? E que mal tem eu pegar uma bola e jogar na parede e dar de presente para minha criança interna. E às vezes a nossa criança interna está tão latente. E tem uma história que me emocionou muito, muito mesmo. O ano passado, mesmo em pandemia, nós tivemos a oportunidade de termos a doação de dezenas de bonecas reconstituídas. As bonecas velhas, manchadas, sem cabelo, essas bonecas foram reconstruídas por uma amiga. E tinha Barbie, tinha meu bebê, tinha várias bonecas. E tinha o meu bebê lindo, que estava com a roupa de bebê mesmo, né, humano, e aquele bebê lindo, maravilhoso. E essas bonecas foram levadas para cuidar de várias crianças que nunca tiveram uma boneca no interior do Nordeste. Mas quando a pessoa
que ia levar para o interior do Nordeste, foi levar, ele olhou para as bonecas e falou, meu Deus, eu estou aqui lembrando da minha mãe, que ultimamente está pedindo para a gente uma boneca, porque ela está com mais de 70 anos e ela nunca teve uma boneca. Porque nunca teve condições financeiras para isso e sempre estava pensando em alimentar os filhos naquele sertão nordestino difícil. Mas ela começou a ter o desejo de ter uma boneca. E eles iam fazer uma forma de dar essa boneca para ela. E aí o que acontece? Eu liguei para a pessoa na hora que tinha me encomendado, entregue para ser entregue para crianças carentes, bem carentes, né? E que tem família que não vão receber essa boneca, mas que as mães vão cuidar, a criança vão cuidar dessa boneca, né? Aí eu liguei para a pessoa e falei, escuta, eu posso separar essa boneca para doar para uma senhora de mais de 70 anos? Ela falou, nossa, claro que pode. Aí a pessoa levou essa boneca lá e mostrou as caixas das bonecas que iam ser distribuídas no dia, né, marcado. Mas ele pegou aquela boneca, aquele bebezão lindo, aquela boneca linda, e falou, mãe, essa é para você, é o seu presente. Você ganhou uma boneca, minha mãe. Ela não sabia o que fazer. Se ria, se chorava, aquela emoção, né? Que muitas vezes a pessoa não sabe o que é isso. Outras vezes a gente sabe exatamente a alegria dessa mãe. E aí ela ficou com a boneca, colocou a boneca em cima da cama, dormia com essa boneca, arrumava essa boneca, embrulhava essa boneca, e ela não estava com problema mental. Porque algumas pessoas que vissem aquela senhorinha de mais de 70 abraçar e beijar a boneca, poderia pensar que ela tivesse um problema regredindo. Não. Era a criança interior dela que estava sendo acalentada. Aquela criança que nunca teve a felicidade de ganhar um brinquedo e que venceu todas as adversidades da vida e chegou aos 70 anos no Agreste, passando fome inúmeras vezes, mas conseguiu que os filhos vingassem, sobrevivessem. E alguns foram para tentar a vida melhor, aqui em Brasília e outros lugares, né? Então, essa mãe, ela resgatou a criança interior dela naquele dia. E uma felicidade tão grande, e que isso trouxe fez muita diferença na vida mental para a gente, né? É muito interessante. Eu estou atrás de uma coisa para resgatar a minha criança interna, que eu estou lembrando sempre. Eu lembrei de um livro, que era o livro que a gente lia na primeira, segunda série, terceira série. Eu adorava aquele livro, porque tinham poucos livros naquela época, né? A gente não tinha muita biblioteca em casa, nada disso. Talvez eu fiz essa estante aqui com inúmeros livros para resgatar a minha criança interna, que adorava ler e não tinha muitos livros, né? Tinha que pegar na biblioteca, tal, essa coisa toda. Então eu vou atrás desse livro, depois eu conto para vocês, a hora que eu conseguir esse livro. Eu ver se tem no Mercado Livre, porque é um livro que já não está mais editado. Então, o que eu posso fazer, né? A gente já viveu tantos dias difíceis. Se hoje nós estamos aqui, nós somos sobreviventes. Muitos de nós perdemos pai, mãe, irmãos, filhos. E nós sobrevivemos, e se nós sobrevivemos a isso, é porque Deus espera que nós continuemos jogando luz onde quer que pisemos. Mas para que a gente possa jogar luz, nós precisamos ser luz internamente. E para que a gente seja luz, nós precisamos de resgatar aquela criança interna que nós ainda vamos conseguir deixá-la muito feliz antes que nós passemos para o outro lado, porque nós vamos ter esse processo de resgate, de alto amor. E quem pediu isso foi o nosso querido Jesus. Ame
ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus pediu que nos amássemos. O povo está curioso aqui. Qual livro? As Mais Belas Histórias. Ai, ai. Eu esqueci o nome da autora, alguma coisa Casa Santa, né? As Mais Belas Histórias. É um livro de historinhas. É um livro que eu ainda vou procurar. Não parei para procurar, mas quando eu estava fazendo esse trabalho comigo, veio esse livrinho, né? Que o desejo de reler essas histórias para a minha criança interna, né? Mas pensem nisso. Cuidem da sua criança interna. Hoje nós vamos fazer esse trabalho de reconexão com ela, porque às vezes não é difícil deixá-la feliz. Às vezes o que precisa é só da gente de manhã falar, olhando no espelho, Biazinha, eu sou o seu eu futuro, né? Eu te acolho, você foi valente, nós vencemos e vamos vencer todas as adversidades da nossa vida juntas, juntas, né? Mas vamos fazer a nossa prece nesse momento. Jesus, nosso mestre querido, nesse instante nós nos colocamos diante de Ti, estendendo os nossos braços para que essa luz que habita em mim possa se juntar à luz que habita em cada um daqueles que estão aqui conectados, para somar a luz dos nossos mensageiros que estão conosco, a luz de Ti, Divino Mestre, e envolvermos todos os hospitais, envolvermos todas as cidades do nosso Brasil, todas as cidades de todos os países, envolvendo a terra com tamanho amor, vibrando a cura para essa pandemia, vibrando força para todos aqueles que estão com medo, medo do agravamento da doença, medo de ter a doença, que todos sejam envoltos nesta energia de luz. Mestre querido, nós te pedimos o amparo, a sua misericórdia, a sua ajuda para essa humanidade sofredora. E pedimos, Jesus, por todos esses profissionais da saúde que se encontram exauridos, não só pela impotência do que fazer, mas diante de quadros dolorosos que assistem todos os dias. Que as falanges dos médicos e enfermeiros possam cuidar de cada médico, cada enfermeiro aqui. Mas que as falanges também possam cuidar daqueles que estão cuidando dos pacientes, da asepsia dos locais, das limpezas. E que todos os hospitais do planeta sejam envoltos com uma luz, a luz divina, a luz de Jesus. E que não seja permitido as vibrações de derrota, de angústia, de revolta. Pedimos a Ti, divino amigo, que possa envolver com essa luz com muito amor todas as mães enlutadas, todos os filhos enlutados, todas as famílias em luto. E que possamos ver, neste momento grave, a nossa pequenez diante de tanta soberba, tanto orgulho, porque no corredor do hospital nós nos igualamos uns aos outros. O feio, o bonito, o magro, o gordo, o rico, o pobre, o ateu, o cristão, todos nos igualamos, porque ali a dor nos iguala. Mas também pode nos igualar a esperança, que nós possamos levar luz onde quer que nós possamos estar. E nós te pedimos, Jesus, ajude-nos a perdoar, a compreender aqueles que não têm uma empatia,
pelos seus irmãos, aqueles tão infantilizados que não conseguem abrir mão do seu prazer momentâneo para cuidar daqueles que têm um risco maior. Ajuda-nos, Jesus, a perdoar todos aqueles que pelo nosso olhar nos fazem mal, mas que pelo teu olhar talvez sejam ferramentas de luz para burilar os espíritos rebeldes que habitam em nós ainda. Rogamos que todos aqueles que têm o compromisso espiritual do desencarne nesta pandemia, que sejam recebidos por Maria e sua falange, e ninados no aconchego de seus braços. E pedimos por todos aqueles que se recuperam, que possam renascer na fé e na alegria de viver. Rogamos por todos que estamos aqui conectados, por todos os nossos familiares, pelos nossos lares, por todos os nossos familiares e amigos desencarnados, pelos nossos pais, que nos deram a vida. Com essa vida maravilhosa, cujo sol não se escondeu diante da tristeza que acomete a terra, ele continua brilhando. Pelo céu que fica mais azul diante da dor, desse mar de roupas brancas trabalhando incessantemente. Agradecemos pela natureza que permite que as flores aconteçam, independente da nossa tristeza, alegrando-nos com as diferentes cores e formas no nosso jardim. Que possamos, assim, unidos em oração, nos abraçarmos internamente e abraçarmos a criança que habita em nós, e que possamos falar palavras de encorajamento e de gratidão por esta criança ter sobrevivido e nos permitido chegar onde chegamos. Que nós possamos nos amar cada vez mais, nos perdoar e nos incentivarmos a nunca pararmos, mas irmos sempre em busca das peças necessárias para a construção da nossa felicidade verdadeira. Que nosso Deus bom Pai possa nos abençoar agora, que Jesus nos abrace e nos fortaleça as energias, e que nossa Mãe Santíssima possa envolver a todos nós com seu amor e acolher as nossas crianças internas, os nossos momentos de dor, de dificuldade, de medo. Porque Maria foi um exemplo de abnegação e força, de aceitação e luta. Que nós possamos sentir essa luz nos envolvendo e com muita gratidão agradecermos mais um dia de vida, mais um dia de estudo e oração. Que assim seja. Bom, muito obrigada a todos, obrigada pelo carinho de todos. Às vezes eu faço a prece, eu me concentro tanto que parece que eu demoro assim, parece que eu estava em outro lugar e vou chegando, né? Aqui. Então, estamos chegando, todos nós, e vamos deixar que a alegria faça parte de cada conquista interna nossa. Vamos deixar que o amor por nós cresça e se expanda, unindo ao amor seu por você, e assim seremos um mar de amorosidade. Vamos falar positivo. O mundo vai achar a cura, nós vamos amadurecer, tudo faz parte de um processo de crescimento, e que nós possamos ter forças para passar por tudo aquilo que tivermos que passar, porque iremos vencer, sim. Uma boa noite a todos vocês. Amanhã
às 18 horas, estaremos aqui com mais um estudo de oração. Fiquemos com Deus, que assim seja.